Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que cada um vai estar assistindo. Conforme a gente combinou em aula, pessoal, eu vou vou gravar o vídeo aqui, fazendo do zero uma planilha para vocês calcularem a evapotranspiração. A minha ideia aqui é com essa planilha mostrar como vocês chegam até o valor de evapotranspiração por pena. Aí os demais métodos, eu até acho que eu vou calcular o Priestley e Taylor, só para mostrar como é que a gente faz o gráfico. E aí os demais métodos vocês vão calcular, vão fazer essa planilha daí usando o que vocês aprenderem aqui, usando os mesmos conceitos. Bueno, dito isso, vamos começar preenchendo aqui a data. Então o exercício, o trabalho é calcular a evapotranspiração para o ano de 2023. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos começar com todas as datas aqui, né, de 2023. Vamos ver se ele puxa para baixo aqui. Aí vou ter que levar até 365 aqui. A primeira coisa que a gente faz aqui, que a gente vai precisar, vamos só separar aqui, mas não é necessário, né? Pegar, por exemplo, o dia. Se eu não me engano, a gente não vai precisar dessa separação aqui. Então, dia do mês. Vamos pegar aqui o mês. Aí o mês a gente vai fazer naquele esquema que eu tinha mostrado para vocês, que é PRI maiúscula, aí a gente vai usar texto, aí o texto a gente indica aqui, essa célula com a data, depois a gente só usa M, aí fecha e fecha. Aí a gente tem o mês e também o ano. Funciona o ano. Aí ele tira o ano para nós aqui. Isso aqui é talvez até mais treino da parte de vocês. Se eu não estou enganado, a gente não precisa usar isso aqui. O que mais a gente vai usar é de fato NDA. O NDA, a forma não é nada. Tenho que me policiar que a câmera está aqui, né? Então a gente tem igual a célula que tem a data, menos uma função que chama a data, abre parêntese, a função ano, aí eu seleciono de novo aqui a célula com a data, aí fecho com 1 e com 0. Não precisa mais nenhum parêntese, aí fechou. Então aqui eu tenho o número do dia do ano para todo o ano de 2023. Isso aqui vai ser bem utilizado, então só para ter certeza que ele fez certo. Então 31/12. Se fosse 2024, a gente teria, vamos só testar aqui, ver se ele puxa até o dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Ali, puxou certinho. Aí nesse ano, só que daqui tem que ter mais um ano, né? Mais um dia, perdão. Tem que ter também o dia 31/12. Mas enfim, vai ser pro dia 23. Então tá certa a nossa fórmula. Eu vou fazer para a cidade de Santa Maria. Vamos buscar aqui no Google. Deixa eu puxar trazer para cá. Eu vou pegar pelo site do IMET aqui. A gente vem aqui, ó, mapa de estações meteorológicas. Santa Maria tá aqui. A gente vai pegar
estação que tem na universidade. Aqui é a estação automática e ali está a estação convencional. Não vai ter mínima diferença em latitude. Então o que a gente precisa é esse valor aqui. Vamos usar esse bem simples aqui. Menos 29,72. Aí aqui ó, a gente já deixa separado a latitude. Vamos colocar aqui latitude. Aí só lembrem de deixar como... Na verdade, lembrem de deixar como tá o separador decimal do computador de vocês, né? O meu tem que ser vírgula. O que houve aqui? Ah, tem que ser muita casa depois da vírgula. Ué? Entendi porque que ele fez isso. Que estranho. Menos 29,72. Vai entender, hein, bicho? Bueno, então vamos... O nosso amansa burro aqui vai ser a nossa aula de radiação solar. O amansa burro que eu quero dizer, a gente vai usar isso aqui como o nosso balizador para as variáveis que a gente tem que gerar aqui. Então, o primeiro que a gente vai calcular, a gente vai começar por declinação solar, que ela não está aqui. A declinação solar, a fórmula está aqui, ó. Aqui, ó. Vamos só copiar aqui e ver como é que fica. Então, o que vai ser declinação solar? O 23,45 ele é um valor constante. Vezes seno. Aí aqui, ó, a gente sempre vai ter que usar o radianos, sempre quando usar seno. Esse aqui fica um pouquinho mais chato. Deixa eu só voltar aqui que ele cobriu a minha fórmula. Então a gente vai ter 360 dividido por 365. Aqui a gente fecha mais um parêntese. Vezes o número do dia do ano, que é o que a gente calculou aqui, menos 80. Então fecha um parêntese. Em princípio é para ser isso. Só que deu errado, não é esse valor aqui. Sempre tenham em mente, dia 1/1 de 2024, nunca esqueçam, dia 21 ou dia 23/12 de 2023 é a máxima declinação solar, valor positivo, né? Quando o Sol está batendo de chapa a pino lá na latitude de 23,4. Então, tem que ser, necessariamente tem que ser um valor positivo, não pode ser um valor negativo, e muito menos 31. A declinação solar, na verdade, ela nunca vai ser 31, ela sempre vai ser um valor entre 23,45, seja positivo ou seja negativo. Então a correção que a gente tem que fazer na fórmula aqui, ó, na verdade é só tirar esses dois parênteses aqui, e aí aqui, ó, a gente vai ter 1, 2, aí, ó, agora sim a gente chegou no valor, digamos que correto, de declinação solar, menos 22,913, e aí o número de casa depois da vírgula. A declinação solar, a gente coloca um D aqui e muda aqui em cima para símbolo. Aí ele vai dar bem aquele símbolo de declinação solar que a gente vê nos slides. Vamos deixar com 4K aqui e tá bom. 4K. Então vamos ver o que a gente vai calcular no próximo.
A gente precisa, vamos botar como foco aqui da gente calcular fotoperíodo já. Chegar no valor de fotoperíodo. Para calcular fotoperíodo, não está aqui a fórmula está aqui. Ó. Então a gente precisa calcular o HN. Como é que é a fórmula do HN? O HN está aqui, ó. Ele vai ser o arco cosseno de menos tangente da latitude vezes a tangente da declinação solar. Então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, vai ficar mais fácil. Vou capturar a tela aqui. Captura a tela. Aí a gente deixa colado aqui. Então tá. HN eu posso fazer a mesma coisa aqui. Posso deixar como símbolo, aí não vai mudar nada. Na verdade nem é bom fazer isso, né? Então vamos lá. Aqui que vem uma pegadinha do Excel. Assim como a gente usou para fazer declinação solar, a gente teve que usar radianos. Aqui é como se a gente voltasse, né? Então a gente tem que usar a função graus na frente. Aí a gente vai usar o arco cosseno no Excel, essa fórmula aqui, ó, a cos. Aí a gente já abre mais um parêntese aqui, chama a função tangente, que é tan, e chama de novo radianos. Se não fizer dessa forma, ele vai dar errado. Nunca esqueçam que sempre tem que ir o sinal de negativo, mesmo que a nossa latitude ela seja negativa. No nosso caso ela é negativa, né? Vai ser sempre negativa quando a gente estiver no sul. Então a gente fecha 1, fecha 2, fecha 3 parênteses, vezes, agora a gente faz o mesmo esquema. Abre parêntese, tangente, radianos, de declinação solar. Aí fecha 1, fecha 2, vai fechar mais um ainda. Tem que fechar até ficar preto aqui, ó. Aí, ó. Então, HN, aqui tá errado, né? É dia 1 de 2023. Deixa eu ver se tá certo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parece que tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não estou enganado, aqui está sobrando um parêntese. Bom, mas o valor está certo. Menos 29,72. É isso aí. Aí aqui agora eu posso puxar para baixo. O que ele deu erro? Aqui foi bom ter dado esse erro. Então, o que eu tenho aqui que eu não fiz aqui, que tem que fazer, eu tenho que deixar travado a latitude, porque ele vai pegar sempre a mesma. Então agora, fórmula do fotoperíodo, duas, cadê, não tá aqui? Tá ali, 2 vezes HN dividido por 15. Então aqui já esperem um valor de fotoperíodo para essa latitude próximo de 13. Qualquer valor que der muito longe disso, provavelmente está errado. Então 2 vezes HN dividido por 15. Não está certo. 13,86. E dá para já fazer para todas as células de todo o ano. Vamos deixar com 4Ks, aqui já está com 4Ks aqui também. Bueno, vamos fazer o seguinte, o próximo passo a gente vai calcular QO. O que eu preciso para QO? HN eu já tenho calculado, latitude eu já sei qual que é, declinação solar eu já sei qual que é, e aqui se repete.
de novo latitude, de novo declinação, de novo HN. Então o que eu preciso é esse aqui, ó. É o inverso da distância. E o inverso da distância a gente vai calcular aqui, ó. Então o que a gente precisa? A gente precisa só do número do dia do ano. 1 mais 0,033 vezes cosseno de 360 vezes o número do dia do ano dividido por 365. Então, vamos lá. Vou dar um print aqui para não esquecer da fórmula enquanto a gente faz. Aqui. Opa, não é essa. Dzinho sobre Dzão Alt 2. Então vamos lá. 1 mais 0,033 vezes cosseno, novamente, nunca esqueçam do radianos, 360 vezes, aí abre um parênteses aqui, ó, NDA dividido por 365. Fecha uma vez, fecha duas vezes, fecha três vezes. 1,0 que vamos deixar 1, 2, 3, 4 casas, tá bom? E aí puxa para baixo. Então, aqui fechou do que a gente precisa para calcular QO, já temos disponível. Então agora vamos para fórmula do QO, radiação solar extraterrestre. Evidentemente, pessoal, que para ficar mais rápido, eu já tenho uma planilha aqui que está tudo calculado, então eu só vou, principalmente essa dinâmica de radianos, abre parênteses, fecha parênteses, às vezes a gente demora um pouquinho mais até acertar. Então tem uma planilha do lado aqui que eu estou olhando só para ter como base. Vamos lá. Então QO, Q maiúsculo e o O minúsculo. 37,6 vezes inverso da distância que está calculado aqui, vezes, vou abrir 3 parênteses, π é uma função do Excel, dividido, tem que fechar aqui, dividido por 180. Eu fecho mais um parênteses. E agora, na fórmula, eu tenho vezes HN. Então, vezes AG3. Aqui eu posso até, inclusive, fechar parêntese. Vezes, abre um parêntese. Seno radianos de latitude. Então, aqui eu já não posso esquecer de F4 e deixar travado a latitude. Aqui ó, eu vou fechar 1, 2, 3, 4. Ficou preto ali, é sinal que eu já tenho todos os parênteses que cheguem. Tem a quantidade suficiente de parênteses. Agora eu tenho ainda, perdão, não estou olhando errado. Aqui eu tenho só 2 para fechar, por enquanto. Vezes, agora, seno radianos de declinação solar.
fecha um parêntese, fecha mais um, dois, três, quatro, aí, mais, agora a gente abre parêntese, cosseno radianos de latitude de novo, e a gente trava a célula da latitude, fecha 2, vezes, abre parêntese, cosseno radianos de declinação solar, fecha 2, vezes, agora a gente abre parênteses, seno radianos de HN. Aí eu vou fechando até ficar preto aqui. Aí, ó. Aqui alguma coisa deu errado. Aqui, radiação extraterrestre para o dia 1/1 de 2023, ela não pode dar 14. Ela tem que dar alguma coisa acima de 40. Então, algum lugar eu deve ter me faltado provavelmente algum parêntese. Devo ter colocado algum parêntese no lugar errado. Seno, aqui tá certo. Seno radianos de B1. Aqui tem 2. Aqui, ó, aqui tem que ter um parêntese. E se eu coloco um parêntese aqui, automaticamente eu coloco mais um aqui. Aí, ó, agora tá certo. Então, vou deixar, talvez vocês precisem travar aí o vídeo, né? Para ver a sequência certa de parênteses que vocês têm que colocar. Feito isso, estando a latitude travada, pode puxar para baixo. Aí sempre deixa 4 casas depois da vírgula. Vamos adotar isso aí como regra. Tendo que, ó, agora o próximo passo nosso é calcular QG, radiação solar global, ou seja, a quantidade de radiação que chega aqui embaixo para nós. Então assim, ó, a gente estudou em aula 3 métodos de estimar radiação solar global. O primeiro que a gente utilizou é esse aqui, ó, Ångström-Prescott. Então ele usa QO, ele usa um coeficiente A, um coeficiente B, que é estimado para cada região. Ele usa a insolação, isso aqui até em aula a gente não tinha aprendido a estimar isso. Vou mostrar para vocês agora como é que faz. E o fotoperíodo. Esses coeficientes A e B, eles são tabelados para algumas localidades que tiveram isso definido. Então, no meu caso aqui, como eu vou fazer para Santa Maria, vamos ver se tem Santa Rosa, Santo Ângelo, Soledade, São Gabriel, Taquari, Uruguaiana, Vacaria, Veranópolis, tem para Rio Grande, tem para Quaraí, Pelotas, Osório, Júlio, Ijuí, Farroupilha, Encruzilhada do Sul, Cruz Alta, Cachoeirinha, tem para Alegrete, Santa Maria não tem. Então a gente tem uma segunda opção aqui, ó, de o fator A, de o coeficiente a gente estimar ele fazendo o cosseno da latitude vezes 0,29 e usar sempre o 0,52. Então, se vocês pegarem alguma localidade que a gente poderia encontrar isso em artigos, né? Tem vários assim que também mostram como a gente poderia estimar esses coeficientes A e B, mas não é nosso objetivo aqui. Então, se por um acaso alguém pegou para o trabalho alguma dessas cidades aqui, ó, que tem definido A e B, pode pegar o A e B daqui. Se alguém vai fazer como eu, pegar para Santa Maria, então vamos usar essas duas aqui, ó. O A é 0,29. Então já vou deixar até travado aqui, ó. Na verdade nem vou transformar aqui. Vou deixar o A como 0,29 e o B, não, perdão, o A é 0,29 igual a
0,29 vezes cosseno radianos de latitude. Aí, ó. Vamos deixar. Na verdade, no Excel ele está considerando todas as casas aqui, né? A gente só que deixa aparecendo 4 aqui por... Teria que arredondar, né? Teria que pedir para arredondar, mas não vem ao caso. O Excel é bom trabalhar com tudo mesmo, que dá o valor mais preciso. A gente já tem o valor de fotoperíodo. Deixa eu deixar. Não sei se está vindo. Não sei se está vindo o valor. Quando alguém manda mensagem no WhatsApp, não sei se aparece o barulho para vocês. Eu tirei o áudio do computador, tá só o meu áudio do microfone aqui. A gente já tem fotoperíodo. A gente já tem o A e o B dimensionados dessa forma aqui. De novo, se vocês tiverem A e B, façam que nem eu, ó. Deixem aqui, depois vocês travem esses dois na hora de calcular. Então agora aqui, ó, tem uma equação para a gente estimar a insolação. Demorei um pouquinho, mas consegui achar isso aqui no artigo, mesmo artigo que mostra como a gente estima o A e o B. Então a gente tem esse fator K, que em aula a gente viu que ele é ou 0,16 quando a gente está dentro do continente, ou ele é 0,19 quando está perto do oceano ou perto de algum grande corpo d'água, né? Por exemplo, algum lago muito grande. Então a gente, no caso de Santa Maria, e a maioria de vocês acredita, não sei se alguém pegou alguma região costeira, vai usar 0,16. Então dá para fazer a mesma coisa aqui, ó. Dá para criar mais um e colocar 0,16 aqui. Temperatura máxima e temperatura mínima, então já é a primeira informação que a gente vai ter que pedir para o IMET aqui. Bancos de dados meteorológicos, eu vou pedir para todos os dias aqui. Unipampa, vírgula, dados diários, estações automáticas, região, então vai do dia 1 de 2023 até o dia 31 de 12 de 2023. Região sul, eu vou pegar a temperatura máxima e a temperatura mínima, horária. Cadê a cidade de Santa Maria? Então dá um prosseguir. Confirmar. Para o início, vou abrir meu e-mail aqui. Então já pediu a confirmação. Tá, então enquanto não vem aqui, eu vou rapidinho ao banheiro. Então já chegou os dados aqui.
ver se tem valor faltando. Se eu não estou enganado, não tem nenhum valor nulo aqui. T máxima, T mínima. T máxima e T mínima. Deixa eu fechar aqui, que está na outra tela. E aqui eu posso fechar. Aí. Então, como é que é a fórmula? Vamos copiá-la aqui. Então vamos lá, vamos deixar o nzinho minúsculo. Ele vai ser igual a... Provavelmente a gente tem que abrir dois parênteses já aqui, que é o do colchete e o do que vem em cima. Então a gente tem K, que ele é travado, vezes raiz de esse menos esse. Fecha parêntese. Deixa eu ver uma coisa. A gente tem que fechar mais um aqui, menos o valor de A também travado. E aí a gente fecha mais um, dividindo por B também travado. Aí a gente fecha mais um. Deixa eu ver se não está faltando nenhum. Acredito que não. Aí a gente pode multiplicar pelo N. O N não precisa travar. Dá para deixar travado, caso não tem por que puxar essa fórmula para o lado. Ela não vai ser utilizada de novo. Mas por segurança, a única coisa que vocês poderiam travar é o H, a coluna. Assim. Pediu alguma correção aqui. B3. Por que ele está pedindo correção? Você digita mais um. Não entendi por que. Alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente coloca mais um parêntese aqui. Coloca mais um parênteses aqui e multiplica pelo fotoperíodo. Aí tende a dar certo. Aí, ó. Aí, como eu falei, dá para deixar travado só a coluna. Então vejam, ó. Fazendo essa estimativa, né? O certo é a gente pegar o valor da insolação da própria estação que tenha um heliógrafo, mas nem todas têm. Então vejam só, por exemplo, dia 1º de janeiro é muito provável que a gente tenha tido um dia com um dia bem aberto, porque se a gente for olhar, ó, a insolação é muito próxima do valor de fotoperíodo. Agora no dia 2 é bem provável que tenha sido um dia mais fechado, a insolação é menos da metade, o número de horas de brilho solar. Então isso aqui seria N dividido por Nzão, que ele é igual a N dividido por Nzão, que é fotoperíodo. Então quanto maior esse valor, quer dizer que mais aberto foi o dia, em resumo, né? Mais número de horas de brilho solar efetivamente a gente teve. A gente não precisa ter essa coluna aqui, ó. A gente aplica isso diretamente na fórmula, que ela tá aqui, ó, em algum lugar que eu devo ter passado já por ela. Aqui, ó. Vamos lá. Vou copiar aqui. Então vamos botar assim, ó.
colocar assim QG. Aí aqui em cima vamos deixar indicado que vamos só colocar angstrom. Então, QO, onde é que está o QO? Está aqui, vezes o A travado, mais o B também travado, vezes, aí dá para abrir parênteses aqui, ó, abre um parêntese, N dividido por N maiúsculo, N minúsculo dividido por N maiúsculo. Então tá fazendo sentido. A gente tem lá acima da atmosfera chegando 43,76, sempre lembrando aqui, megajoule por, vamos botar assim, megajoule por metro quadrado por dia. E aqui no QG é a mesma coisa, vamos fazer assim. Vamos inverter aqui, vamos colocar aqui. Vamos colocar QG, megajoule por metro quadrado por dia. Vão ser 3 métodos, né? Então já junta aqui. Aqui em graus Celsius, isso aqui em horas e assim por diante. Então vamos deixar só aparecendo 4. E vamos centralizar. Isso aqui é só toque, né? Centralizar Veja como faz sentido, ó. Dia 1º de janeiro, a gente tem um dia com um Nzinho grande. Então QG é alto. Quando a gente tem um dia que provavelmente ou potencialmente ele foi mais nublado, a radiação solar global também é menor. Aí a gente tem mais 2 métodos. Os dois eles são relativamente simples também. Esse aqui, inclusive, eu vou sugerir que vocês usem esse aqui para calcular QG, porque ele não é que ele não é sensível, mas ele não precisa, por exemplo, do valor de insolação. Enfim, não vamos entrar no mérito aqui de qual que é o melhor, vai variar também com o local e tudo mais, mas esse aqui é um bom método. Eu tenho um pouco de receio de estimar a insolação, mas enfim. Então ele é bem simples, nem precisa aqui de cola. Ele vai ser o K vezes raiz quadrada de T máximo menos T mínimo. Fecha parêntese, vezes QO. Olha aí, deu bem parecido o valor. Só que o que eu esqueci de fazer que ele deu errado? Certamente eu esqueci de travar alguma coisa. Esse aqui tem que estar travado. Vou só ver uma coisa aqui que está tão parecido, né? Uma relação muito boa entre os dois, né? Só ver uma coisa aqui. Talvez precise um parêntese aqui. Um parêntese aqui, mas eu acho que não deve mudar o valor.
Essa aqui eu não tinha percebido ainda, não tinha visto essa relação, mas fazendo essa correção do fotoperíodo tem uma metodologia bem similar ao que a gente usa aqui, ó, a gente acaba tendo o mesmo valor de QG pelos 2 metros. Interessante, eu não tinha percebido isso ainda. Então até dessa forma fica menos necessário ainda usar o método de Angstrom, porque a gente acaba precisando fazer mais coeficientes, precisa calcular o A e o B, precisa fazer o N também, né? Então quando a gente faz diretamente por Hargreaves, acho que é Hargreaves, acaba sendo mais fácil. Então só a título de ilustração, eu diria, de como calcular, tem mais um método aqui, só que ele precisa de ainda mais, se vocês lembrarem, ele precisa de ainda mais parâmetros, precisa de um parâmetro A, B e C. Esse aqui é até mais difícil de encontrar, a gente não tem esses parâmetros na apostila. Então na verdade, para encurtar o vídeo, nem vamos fazer isso aqui. Eu fiz ele aqui, eu tenho na minha planilha, mas vamos focar em usar Hargreaves e Samani. Vamos focar em usar esse aqui, ó, esse método para estimativa. Vamos encurtar aqui e deixar aqui, ó. Então fechamos a primeira parte, que é a da estimativa da radiação solar global. Agora a gente vai fazer balanço de onda curta e balanço de onda longa para que a gente consiga estimar o saldo de radiação, variável extremamente importante que representa o componente, digamos que físico da nossa equação de Penman. Então, balanço de onda curta é talvez a equação mais fácil que a gente tenha nessa segunda parte, que ela vai ser QG vezes 1 menos o albedo. O albedo é mais um coeficiente que a gente tem que colocar aqui, vamos deixar ele constante e vamos deixar com 0,23. Então vamos lá, balanço de onda curta e balanço de onda longa. Balanço de onda curta, QG, vamos usar o QG de Hargreaves e Samani, vezes 1 menos albedo travado, o Rzinho travado, 23, balanço de onda curta. Agora a gente vai para o balanço de onda longa. O balanço de onda longa, ele é uma equação mais longa. Balanço de onda longa é uma equação mais longa, boa essa, né? Que a gente precisa da insolação. Então, na verdade, a gente tinha que ter estimado ela mesmo. Ou é importante a gente estimar quando a gente usa um desses métodos aqui. Mas a gente vai utilizar esse aqui, ó, onde a gente tem um QGCS, que é em teoria é quanto de potencialmente qual seria a radiação solar global para um dado dia. No nosso caso, 1º de janeiro, que é o primeiro que a gente está fazendo. Então tem essa fórmula aqui. E a gente precisa desse valor de Z, que é a elevação. Deixa eu ver se a gente consegue pegar esse valor aqui do INMET para a elevação lá em Santa Maria. Só para tentar ser mais fiel possível, né? Senão a gente coloca um valor estimado aqui, só para fazer o cálculo, e depois vocês vão atrás do valor correto. A gente não tem, deixa eu ver se vem esse valor no Excel com os dados. Aqui vai abrir longitude, altitude aqui, ó. Então quando vocês pedem a
a planilha lá com os dados, ela vem com a altitude 103,1. Vamos colocar aqui. Isso aqui dá para deixar travado também, ó. Não precisa deixar o valor BZ 103,1. Então, na verdade, o balanço de onda longa ele vai vir mais pro lado aqui, porque antes de chegar nele, a gente não dá para deixar ele aqui. Perdão. A gente vai calcular um QGCS aqui do lado. Vou colocar aqui. QGCS. Que seria um QG, seria a radiação solar global, caso esse dia fosse um dia de céu limpo. Fosse um dia de céu claro. Subscrito. Vamos lá, esse aqui eu vou ter que pegar a fórmula aqui. Como é que é a fórmula? 0,75 mais 2 vezes 10 elevado na menos 5 vezes o Z, que vai ser travado, fecha parêntese, vezes QO, que está aqui. Então faz sentido, a gente teve um QG de 31 e um QGCS de 32. Faz muito sentido, porque nesse dia a gente teve a insolação muito alta. Ela não foi igual ao fotoperíodo, mas ela foi bem próxima. A gente fez ali a relação de 88%, digamos, do dia foi de céu aberto. Então isso aqui, esse 32, na verdade, seria QG, a radiação solar global, se a gente tivesse insolação igual a fotoperíodo. Então tá, certamente a nossa conta aqui, ela tá certa. Só deixa eu conferir na minha planilha, como eu brinco, né, a planilha mansa burro, que é onde eu já fiz aqui, já validei todos os cálculos, só para ver essa questão de parênteses e tudo mais. A única coisa que eu fiz diferente na minha foi ter colocado um parêntese aqui e outro aqui. Em tese, não vai mudar o resultado. Realmente não mudou. Então, até para usar menos parênteses, a gente deixa como estava. Beleza, vamos ver o que falta para calcular balanço de onda longa. QG a gente já tem, QGCS a gente já tem. Ó, aqui a gente começa a calcular já coisas que a gente vai precisar lá na frente. A gente vai precisar pressão parcial de vapor. A quantidade de vapor d'água que tem na atmosfera naquele dia. Então a gente vai precisar pedir, podia ter pedido já, né, mas na hora não me atentei. Então a gente vai pedir dados de umidade relativa do ar e dados de temperatura média do ar. Opa, fui no lugar errado. É aqui, ó, banco de dados. Vírgula, dados diários, automáticas, região 1 do 1 de 2023, 31 do 12 de 2023. Temperatura média diária e umidade relativa média diária. Santa Maria. Já veio a confirmação aqui no meu e-mail, não está aparecendo para vocês, que eu não estou mostrando o meu e-mail aqui. Então daqui a pouco deve chegar. Enquanto isso, eu vou abrir a aula de umidade do ar
para a gente pegar a fórmula para calcular ES. Onde é que tá? Ensino, agroclimatologia, aulas, umidade do ar. Então tá aqui. Aqui já chegou os dados. Já chegaram os dados, não sei como é que já chegaram os dados, deveria ser o português correto. Então dá uma conferida aqui, ver se a gente tem valores nulos. Tem um aqui. Aí vamos fazer uma média rural aqui. Mais uma coisa. Lembrando sempre, né, que a gente tem diversos métodos para estimar esses valores, para preencher esses buracos aqui, né? O ideal é sempre que a gente tenha os dados, né? Mas a gente tem métodos para isso, só que não vamos fazer isso agora, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Nesse caso, ele estimou, na verdade, vou fazer o contrário aqui. O valor é 94% da média. Então vamos fazer assim, ó. Média desse e desse vezes esse aqui. Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui. Tem mais um valor novo aqui. Vou manter a mesma média para todos aí. E é isso. Então aqui a gente tem T média e o R média. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Como tem muitas variáveis que a gente vai precisar de dados que a gente precisa baixar do IMET, eu vou deixar eles juntos aqui, ó, sempre. Opa. Aqui. Aí. A gente só puxa eles pra cá. Eu já vou ir calculando aqui, inclusive, essas variáveis. A gente vai calcular EA e ES, ambos em kPa. Então primeiro o ES, 0,611 vezes 10 elevado, abre um parêntese, abre mais um, 7,5 vezes TAR ali, ó, temperatura média do ar naquele dia, fecha um parêntese, divide por 237, tá? Sempre tenham esse cuidado que não é 273, não é para converter para Kelvin, mais temperatura média, fecha um, fecha outro,
e fechou. Então tá fazendo sentido aqui esse valor de ES, não de EA. Vou deixar assim, ES primeiro e o EA. E o EA é bem simples, né? A gente tem umidade relativa, a gente tem o ES e a gente consegue chegar no EA. Como a gente tem umidade relativa em percentual, sempre lembrem, abre parênteses e divide por 100. Vou pegar o valor 0,615, que é o valor correto para a gente usar no cálculo. E o ES, ele sumiu daqui, mas ele é a célula O8. Aí fechou. Tanto o ES como o EA, a gente vai usar eles depois nos cálculos de evapotranspiração. A gente vai ver que algumas fórmulas pedem com que a gente use ES máximo, ES mínimo, EA máximo e EA mínimo. Depois eu mostro isso, mas a gente vai fazer de um jeito mais simplificado. De novo aqui as 4 casas, só para a pessoa que tem toque, né? Vai deixar as 4 casas certinho, deixa centralizado. Aqui também deixa centralizado. Não ficou centralizado. Deixa aqui, talvez precise de novo. T máxima, T mínima, a gente já tem, só tem que transformar em Kelvin. 0,34, 0,14 é constante, EA acabamos de calcular, QG já temos, QGCS também já temos. Então agora a gente já tem o que precisa para fazer balanço de onda longa. Aqui não vou precisar agora. E aqui também não vou precisar agora. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá com os nossos cálculos e parênteses e assim por diante. Acabou o mate. Esse valor aqui, ó, esse sigma, ele é tabelado. Ele é, na verdade, o que a gente viu como constante de Stefan Boltzmann. Ele é esse valor aqui, ó, 4,903 vezes 10 na menos 9. Então vamos digitar ele na equação, porque, enfim, essa constante ela vai ser sempre a mesma. Então a gente não precisa fazer que nem fez ali com o K, com o A, com o B e assim por diante. Então vai ser igual a 4,903 vezes 10, chapeuzinho, na menos 9 vezes. A gente vai ter que transformar isso aqui para graus Kelvin. Então a gente transforma isso para graus Kelvin, Celsius para Kelvin, usando 273,16. Então a gente tem um colchete. A gente vai abrir aqui, eu já vou ver quantos precisou abrir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 273,16 mais a temperatura máxima que está aqui. Fecha 1 elevado, então chapeuzinho elevado na 4, fecha mais outro parêntese. Mais, aí abre 2 parênteses, 273,16 mais temperatura mínima. Fecha um parêntese, eleva na 4 também. Fecha mais 2, divide por 2 para completar aquela parte da fórmula e fecha mais um parêntese. Agora a gente multiplica vezes, abre parêntese. Deixa eu só puxar para o lado aqui para aparecer o resto. 0,34 menos 0,14 vezes raiz quadrada de EA, que é o que acabamos de calcular, fecha mais 2 parênteses, vezes, abre mais um parêntese, 1,35 vezes QG
a gente vai usar o QG de Hargreaves e Samani dividido por QG CS. Fecha um parêntese, menos 0,35. Fecha mais um e tá aí. Balanço de onda longa 4,86. Sempre lembrando, tem algumas fórmulas que a gente usa para estimar balanço de onda longa que ela já inicia com um valor negativo ali. Porque, sempre lembrando, saldo de radiação é balanço de onda curta versus balanço de onda longa. Então, pode ser tanto balanço de onda curta mais balanço de onda longa. Se a gente fizer dessa forma, o balanço de onda longa necessariamente tem que aparecer com valor negativo, que daí fica, né, mais se o valor é negativo, então na verdade ele diminui. Enfim, para resumir a história, o que a gente tem que fazer? O Rn, que é o saldo de radiação, em megajoule por metro quadrado por dia, nada mais é do que balanço de onda curta menos balanço de onda longa. 19,0688 é o saldo de radiação para o dia 1º de janeiro de 2023 para a cidade de Santa Maria. Agora a gente já, do que a gente precisa dessa aula de saldo de radiação para calcular, né? A gente já não precisa usar mais nada aqui, então dá para fechar. Eu vou deixar essa aula aqui aberta, que eu não lembro se a gente tem que calcular mais alguma coisa daqui para fazer evapotranspiração. O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui. Eu vou só puxar a planilha. A planilha não, perdão, a apostila. Deixa eu só achar ela aqui. Aqui, ó. Então, só para relembrar e comentar que a gente vai usar bem dessa forma. É bem dessa forma que está no slide. E é bem dessa forma que a gente vai calcular a pena. Então, a gente tem Rn. O S a gente vai calcular ainda, mas ele, em resumo, é a demanda. Quanto mais alto for ES, ou a pressão de saturação de vapor, maior vai ser o valor de S. Ele aparece multiplicando aqui. Então, a gente tem o S sendo a curva de saturação. Onde é que está aqui descrito? Cadê o S? Aqui, ó. Declividade, o slope da curva de pressão de vapor. Então, quanto mais seco tiver a atmosfera, maior vai ser a demanda evapotranspirativa. Rn é saldo de radiação, G é fluxo de calor no solo. A gente vai considerar, já como a gente não tem como medir aqui, a maioria de vocês não vai ter como medir o fluxo de calor no solo, a gente vai considerar ele como sendo 3% do saldo de radiação. Então tem que multiplicar por 0,03. A constante psicrométrica ela vai variar com o psicrômetro que a gente estiver utilizando, se ele é ventilado ou não. O 2 é a velocidade média do vento para aquele dia. ES e EA a gente já calculou. A temperatura tem que usar em Kelvin, que ele está usando para converter a temperatura 275, a gente vai usar 273. A constante psicrométrica de novo, o S de novo, o U2 de novo. Eu só quero mostrar, deixa eu ver se aparece aqui, que algumas vezes o pessoal recomenda a gente calcular ES e EA utilizando, na verdade, temperatura máxima e temperatura mínima do dia. No final das contas dá no mesmo, dá muito parecido, e a gente não vai fazer dessa forma. Deixa eu só achar aqui, eu acho que na apostila não tem isso. Deixa eu ver, calcular ETP,
já dá o R ali. Enfim, em algumas situações onde a gente só tenha, por exemplo, temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, aí a gente teria que fazer ES TU, que seria ES para temperatura de bulbo úmido, ES para temperatura de bulbo seco, bem como a gente aprendeu inclusive está aqui o slide. Mas como a gente já tem o valor da umidade relativa do ar disponível pelas estações, então a gente vai, digamos que, simplificar essa parte. Até vou parar de falar disso para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, deixa eu só fechar um negócio aqui. Isso aqui eu não vou precisar mais. Isso aqui também não. Deixa eu só voltar na aula de evapotranspiração aqui para pegar o slide. Aqui. Como demora um pouquinho para a gente calcular a pena, eu vou dar mais uma idinha no banheiro. 20 segundinhos eu já volto. Voltei. Acabou meu mate. Uma térmica só. Então tá, vamos voltar aqui, porque a gente tem que ver o que a gente precisa fazer ainda. Temperatura média. Eu tenho valor de temperatura média, tá ali. Eu preciso da velocidade do vento. Umidade relativa também já temos. E o resto a gente não precisa baixar do INMET. Então mais um aqui. Vírgula, dados diários, automáticas, região. Clicar em região ou país é só para... Se tu clicar em país vai aparecer todas. Aqui não vai ficar mais difícil de procurar, né? Não sei se eu tinha falado isso. Quando a gente coloca a região, a gente limita aqui, né? Fica mais fácil. Só as estações da região sul, por exemplo. Então, 1 de 2023. Se eu tiver em algum momento me equivocado e pego, por exemplo, dados de 1 de 22 até 31 de 12 de 23, o cálculo vai dar errado. Mas a metodologia ela vai dar certo, né? Se a gente... É aquela coisa, se entra dado ruim, sai, ou entra dado errado, sai valor errado. Mas por enquanto aqui não tem nada errado nas fórmulas, tá tudo certo aqui, tá? Se em algum momento eu me equivoquei, depois eu confiro isso para ver. Mas não vou fazer isso durante o vídeo, senão vai ficar mais longo ainda, né? Deve estar passando de hora já, mas já está no final aqui. Vou precisar do vento, velocidade média diária. Deixa eu só conferir aqui se é só isso. RN já fizemos, o G eu faço com RN, o S eu faço com ES.
Isso aqui a gente vai usar 0,063, como a gente usou em aula, que é o psicrômetro não ventilado. Não, ele é o ventilado, é 0,067 inclusive. O vento é o que eu preciso, isso aqui é o déficit de saturação de vapor ES menos EA, então é isso, eu preciso do vento. Velocidade do vento para Santa Maria. Santa Maria. Fazer o seguinte, enquanto os dados de velocidade do vento ainda não chegam para nós, vamos calculando outras coisas aqui, ó. Eu tenho que calcular S. Como é que é o S? Aqui, ó. Vamos fazendo toda hora. Vamos copiar o slide inteiro aqui, né, que daí fica mais fácil. Tem que estar copiando e colando toda hora. Esse aqui. Vamos deixar aqui o slide. Então o S ele é igual a 4098 vezes ES, fecha parêntese, dividido por 237,3 mais a temperatura média elevado ao quadrado. Só por desencargo de consciência, vamos ver se muda o resultado colocando um parêntese antes e um parêntese depois. Não muda. Calculamos o valor de S, RN, precisamos do valor de G. Vou deixar o G do lado aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O G é isso aqui. Então o G é saldo de radiação vezes 3%. Quanto é que é 3%? Vezes 0,03. Pode aplicar para todos. Temos S, temos RN, temos G. Vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar constante psicrométrica aqui, porque a gente pode querer mudar ela. (0,063), mas é 0,067. 0,067. 900, o vento está chegando para nós. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar DE. Não sei como é que é o delta aqui no. Será que é com símbolo? É com símbolo. E aqui a gente deixa, que fonte que eu estou usando é Aptus Narrow. Aptus Narrow, Narrow. Aptus estreito. Aí. Bem simples. ES menos EA. Ou seja, quanto mais seco tiver, maior vai ser a diferença. E consequentemente também vai ser maior a demanda evapotranspirativa. Nunca esqueçam, EA ele vai ser no máximo igual a ES, nunca vai ser maior. Então se isso acontecer, já tenham em mente que alguma coisa não está certa no cálculo de vocês. T média é isso. Agora deixa eu ver se chegou o valor de evento. Aqui, ó. Concluído. O valor do evento, chegaram os dados do evento, né? Vamos ver se tem. Normalmente a velocidade do vento é difícil não ter. E não tem ali. Então vamos fazer o método grosseiro aqui. Média
desse e desse. Nossa, tem vários valores no aqui. Cruzes. Aí é problema. Quando acontece isso, o melhor na verdade é descartar, né? Talvez, vamos ver se é só o mês de junho. Nossa, mês de agosto tem alguns dias. Nossa, não é o correto. Tomei na cabeça, viu? Fui falar que não faltava dados de evento normalmente. O que eu faço agora? Bom, o que vai acontecer? Vamos deixar valor zero aqui, ó. Deixar tudo zero. Mas quando vocês se depararem com esse problema, me procurem para ver como é que a gente resolve. Mas eu vou colocar valor zero aqui. Vai diminuir muito aqui, ó. Por exemplo, o vento ele aparece sendo multiplicado aqui, ó. Então quando a gente multiplica por zero, a gente tem um efeito grande. Ou vamos deixar um aqui. Mas tenham em mente que está errado, tá? É só para exercício de cálculo aqui. Quando a gente tem esses problemas, a gente vai ter que talvez estimar com base numa média de outros anos ou usar algum método estocástico que a gente não viu em aula para estimar esses valores. Então, para facilitar, vamos usar a função C aqui até para treinar. Então, se esse aqui for igual a nulo, então deixa 1. Caso contrário, deixa ele mesmo. E criar uma coluna para o vento. Vamos deixar o U maiúsculo. Fazer assim. Lá no mesmo, não, vou fazer assim mesmo. Igual a esse. Esse aqui não tem porque dá para deixar duas casas. O que eu fiz aqui? Eu só coloquei igual aquele lá, dei um Ctrl C e dei um Ctrl V só colando os números. Aí não copia a fórmula. Aí eu posso excluir aqui. Vamos ver, galera. Já está tudo calculado. O que a gente precisa para calcular a pena já temos tudo aqui. Então assim, ó, vamos só fazer um teste que do jeito que está no slide, aqui, ó, a gente colocando essa sequência de parênteses aqui, vai dar certo no Excel. Não vai ter erro. Vamos deixar aqui. Então, ETO por pena. Acho que é assim que escreve. Isso. Igual a, abre parênteses, 0,408 vezes, isso aqui é o S, então vezes S, vezes, abre parênteses, saldo de radiação menos fluxo de calor no solo, fecha parêntese, mais 0,063, na verdade, ele é a constante psicrométrica que tem que ficar travada, que dá F4, vezes 900,
vezes aquele 363 é a velocidade do vento, 1,24 deve ser o déficit de saturação de vapor, que a gente já calculou aqui, dividido por temperatura média mais 273, para a gente manter a rotina de cálculo que a gente está fazendo, como fez no balanço de onda longa, 273,16 para transformar em Kelvin. Fecha parêntese duas vezes, dividimos por, abre parêntese, 0,19 que está ali é o S, mais, novamente, constante psicrométrica, travada, vezes 1 mais 0,34 vezes velocidade média do vento naquele dia. Então, evapotranspiração potencial pelo método de Pena-Montiff, 6,67. Então faz sentido. Para o dia 1º de janeiro, a gente tinha calculado em aula com outros dados que não eram reais, né? 6,59 pelo que está aqui. Só vou conferir aqui para ver se eu usei, na verdade, a fórmula certa, né? Não confundi nada aqui. Então não se preocupe que já estamos se encaminhando para o final. Então era o S, tá certo? RN, G, 0,063 está como constante psicrométrica, 900, velocidade do vento, 1,24 é delta E, tá certo. Então tá bem certinho a nossa conta. Então aqui você já tem então o jeito de calcular Pena-Montiff. Vou fazer só uma coisa aqui, ó. Eu vou calcular Priestley e Taylor, como eu falei. Onde é que está Priestley e Taylor? Esse aqui é o tanque classe A. Priestley e Taylor está aqui, ó. Então tem que calcular o W. Aí o W tem só se ligar que a gente precisa de uma função C ali, ó. Dependendo da temperatura média, calcula W de um jeito ou de outro. Vou colocar ele para cá. Que eu vou colocar o W aqui, ó. Então W. Então ali, ó, C, temperatura, aqui, ó, se temperatura, vamos fazer pelo jeito de baixo ali, ó, se a temperatura ela for maior do que 16, a gente faz 0,483 mais, abre parênteses, 0,01 vezes temperatura. Fecha 1, fecha 2. Caso contrário, se ela for entre 0 e 16, aí vai ser 0,407 mais, abre parênteses, 0,0145 vezes temperatura média. Fecha um, fecha outro. Eu devo ter errado alguma coisa. O que ele não aceitou o M9 ali? Zero vírgula 45 vezes esse aqui. Fecha um. Por que não deu? Deixa eu ver uma coisa, como é que eu calculei W aqui?
de novo. Se temperatura média, vamos colocar o contrário então, se ela for menor, como vocês bem sabem, tem uma dificuldade muito grande com menor que e maior que. Então esse aqui está certo, é o menor que. Menor ou igual, vamos botar só menor, não deixa menor ou igual a 16. Aí inverte um pouquinho, 0,407 mais, abre parêntese, 0,0145 vezes T. Fecha. Talvez era aqui, tinha um parêntese a mais. Não precisava ter aquele segundo ali que eu tinha colocado. Caso contrário, é 0,483 mais, abre um parêntese, 0,01 vezes T. Aqui e aqui. Agora sim. Só vou fazer uma coisa aqui, ó, só para testar. Vamos colocar 16 aqui. E vamos fazer 0,407 mais 0,0145 vezes 16. Vamos ver se está fazendo certo. Tá certo, 0,64. A temperatura média, na verdade, que a gente tem, ela é maior do que 16. Então, se ela é maior do que 16, ele tem que fazer 0,483. Isso aqui é um jeito de verificar se ele está fazendo a fórmula certa, né? Em vez de fazer na calculadora, a gente verifica por aqui. Vezes T média. Não está certo, 0,76. Vamos ver se tem 760, 7.600, é isso aí. Então ele está fazendo corretamente a nossa conta. Então agora, vamos botar aqui, Priestley, em inglês de índio. Então lá, 1,26 vezes o W vezes saldo de radiação, que está aqui, menos G. Fecha um parêntese. Vamos só ver aqui, isso aqui, aquele lambda ali, ele vai ser sempre 2,45, que é o calor latente de vaporização. 2,45. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se precisa. Eu tenho problema, como vocês sabem, com a ordem do que vem, se é multiplicação, subtração, divisão, adição, então eu sempre tento me precaver com os parênteses. Vou deixar com menos casa aqui. 4. Então esse método, a tendência é que ele seja que tenha valores mais próximos de evapotranspiração, que seja o método mais que se aproxime mais, ó. E realmente nos parece que é. Vamos usar o coeficiente de determinação como o parâmetro aqui, olha, 90, coeficiente de determinação de 0,9. Então um valor bem alto, bem alto, está bem próximo da curva linear ali. Vamos deixar aqui, ó, o valor mínimo. Olha, poderia ser 0, né? Nada impede que seja evapotranspiração 0, mas não tem nenhum valor aqui, ó, abaixo de 1. Então vamos começar no 1. Opa. 1. Vamos deixar o máximo como 8. Vamos fazer a mesma coisa com o Y. Vai ficar na mesma base. Ele não tem nenhum valor acima de 8. Então dá para deixar 8 também.
Aqui é perfumaria, tá, pessoal? Para deixar o gráfico bonitinho. Formatar eixo. Com 0. Eu não gosto de ver essas grades aqui. Então a gente tem no... Vamos colocar aqui. ETO pena monte if e aqui ETO Priestley e Taylor. Aqui dá para mexer mais aqui, por exemplo, nas bolinhas, vamos deixar elas preta, sem contorno. Na verdade aqui dá para deixar elas, deixa eu ver como é que fica, sem preenchimento, elas somem. Vamos deixar preto mesmo. Aqui a linha de tendência, vou deixar ela preta também. Ups. Negrito. Bueno, enfim, aí vocês aqui vamos ver quais são os métodos mesmo que tem que fazer. Tem alguns métodos que eles até, principalmente aqueles primeiros lá que a gente viu, eles vão precisar mais algumas coisas para ser calculados aqui. Vamos ver. O Thorne's Weight. Aí vocês vão enfileirando eles aqui, ó. Thorne's Weight Camargo. Thorne's Weight Camargo. O Camargo. Hargreaves e Samani. Priestley Taylor está feito ali já. Benavides Lopes, Ramon, Jensen e assim por diante. Então vocês vão enfileirando coisas aqui. Aí sempre lembrando, por exemplo, Thorne's Weight Camargo, vocês têm que fazer vocês têm que gerar o I e o A e mais algum outro índice. Deixa eu ver se eu estou com a aula de evapotranspiração aqui. Tem que fazer a correção. Então vocês têm a temperatura média já tem ali. Então tem o I que tem que calcular. Tem que ter A que tem que não é calcular, mas fazer a temperatura média anual. Tem que gerar todos esses índices aqui. E vocês podem ir enfileirando eles aqui, pode ir inserindo, por exemplo, vamos inserir aqui antes do N, insere o I e assim por diante, tá? Se vocês forem tendo dificuldade de fazer isso, me procurem. E aí vocês vão ter que fazer essa relação aqui, ó, qual que é, aqui a gente está usando só o coeficiente de determinação, mas tem outras estatísticas aqui que está no artigo base para vocês se embasarem, que, por exemplo, usa o quadrado médio do erro, ou enfim, o resíduo, o erro de cada método. Tem o coeficiente de Vilmot. Tem várias estatísticas ali que a gente usa para dizer qual que é o método que mais se aproxima do Pennam de acordo com a região que eu tiver. Então tá feito aí, deve ter dado 1h30, eu acho, quase 2 de vídeo. Eu só quero fazer, que talvez eu poste esse vídeo no YouTube. Então, deixa eu, na verdade, puxar de novo, só para fazer menção a 2 pessoas aqui. Deixa eu puxar a aula de radiação solar. Então, sempre lembrando, né, que está escrito aqui. Então, essa aula, boa parte da nossa aula de agroclimatologia, os slides se embasam no material do professor Paulo.
E tem um slide aqui que eu peguei do professor Fábio Marim também da Exalc, que é para calcular o balanço de onda longa. Aqui, ó. Tá bom? Então, caso eu resolva postar no YouTube para mais pessoas utilizarem, tá feita a menção. Fechou.